Eu estive pensando sobre o que eu ia falar para os jovens e para a igreja nessa noite. Aleluia. E o Senhor nos levou até 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21 ao 24. Amém? Geraldão, aquele fundo musical bacaninha. Grava esse negócio aí para ficar gravado. Para nós compartilhar com os irmãos depois. Isso. Tá bom, tá ótimo. Amém, queridos? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21 ao 24. E vamos falar sobre a nossa liberdade em Cristo e os nossos deveres como cristão. Amém? Deu certo aí, Geraldo? Não? Tem que dar certo isso aí. Quem encontrou 1 Coríntios capítulo 10? Papai, vai no papai, pede papai para olhar para você. Pede papai para olhar lá. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21 até o 24 diz assim: Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes, cada um o que é de outrem. Amém? Deus, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra nessa noite. Quero manifestar publicamente mais uma vez que eu amo a Tua palavra, Senhor. Pai, que possamos nessa noite, Pai, meditar nessa palavra, que essa palavra possa nos alimentar e que ela possa moldar o nosso caráter nessa noite, em nome de Jesus. Sabemos, Pai querido, que nem tudo aquilo que a lei humana diz que podemos fazer, isso, Pai, que é permitido para o Teu povo, Senhor. Sabemos que o Senhor criou limites, o Senhor criou, Pai querido, a Deus, uma cerca, Senhor, para nos proteger, Senhor. E nós queremos entender isso nessa noite, que o Senhor tem um povo especial, zeloso e de boas obras, e que o Senhor nos chamou, Pai, que da santidade, Senhor, aleluia, que o Senhor nos chamou, Pai, que para ser santos e irrepreensíveis em amor. Foi para isso que o Senhor nos elegeu, Senhor, desde a fundação do mundo. Nos abençoe, Pai, nos use como um canal de bênção nessa noite, nos use, Pai querido, como um garçom espiritual para servir a Tua palavra ao Teu povo neste lugar, Senhor. Nos direcione em toda a palavra para que em tudo o Senhor receba a honra e a glória neste lugar, Pai. Te agradecemos pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, não fecha, que vamos ler alguns versículos aqui. Queridos, bem, inicialmente nós devemos fazer uma análise, né, de quem é o ser humano. Quem é o ser humano? Nós temos dois filósofos, inclusive eu estudei na faculdade. Um chama Rousseau e o outro chama Hobbes, Thomas Hobbes. O Rousseau, ele fala que o ser humano nasce bom, que por natureza o ser humano é muito bonzinho, tadinho, e que é a sociedade que corrompe ele. Só que eu gostaria de perguntar para ele quem foi que corrompeu a sociedade para que a sociedade corrompesse o homem. Ele já morreu, não tem como perguntar isso para ele. E nós temos o Hobbes. O Hobbes não, o Hobbes é o seguinte: olha, o ser humano, ele é mau por natureza, já nasce maléfico. E como forma de ilustrar isso, tem um filme chamado O Senhor das Moscas. Se você quiser assistir ele depois, a título de enriquecimento espiritual, você pode fazer isso. Ele conta a história de um avião que caiu e tinha um grupo de adolescentes, eles foram viver na floresta e de repente um quer matar o outro, está colocando fogo na floresta, né? Provando que o ser humano é mau por natureza, que não é por causa das regras que ele deixa de fazer o mal, não. E você tem que entender o seguinte: eu estou inclinado a concordar com Hobbes, né? Porque a Bíblia fala que o ser humano, ele é mau desde o seu nascimento. O seu nascimento, ele é mau mesmo. Por que o ser humano é mau, pastor? Porque o ser humano já nasce com a semente do pecado. E o pecado é mau. Amém? E quando o ser humano ele caiu, quando o homem ele caiu lá no Jardim do Éden, ele pecou, ele foi corrompido na sua razão, na sua emoção e na sua vontade.
Agora o ser humano já não pensa como Deus pensa, já não tem as emoções do ser humano, já não são aquelas emoções que Deus agrada, né? Ele já não ri pelo motivo certo, ele já não chora pelo motivo certo, né? É necessário nós nascermos de novo para poder entrarmos no céu. E a vontade, nem se fala, né? Agora, aquilo que nós queremos fazer é o desejo do nosso coração e não aquilo que Deus quer que a gente faça. Por isso que é necessário é necessário acontecer a regeneração. O que é a regeneração? Um novo nascimento. Porque esse velho homem que habita em nós, ele é terrível. Por isso, desde que mundo é mundo, códigos e leis são criados. Né? Temos aí o famoso Código de Hammurabi, né? Que foi criado mais ou menos 1800 a.C. e é venerado pelos doutores do direito, onde já regulava as relações sociais. Mas antes do Código de Hammurabi, nós temos a lei de Talião, que é o olho por olho, dente por dente. Você me dá um soco, eu te dou outro. Você me mata, alguém da minha família pode matar você, né? E nós temos códigos e códigos e códigos de conduta para regular a conduta humana. Na década de 90, lá na Inglaterra, teve um congresso de psicanálise e psicologia, e eles chegaram a um consenso. Olha, é o seguinte: se tirar os limites do ser humano, ele volta a ser bicho, ele vira um animal selvagem. O ser humano precisa de limites, as crianças precisam de limites, os adolescentes precisam de limites, os jovens precisam de limites, e nós adultos precisamos de limites. O ser humano não pode ser criado como um animal solto, bicho solto, né? Tem gente que fala, eu sou bicho solto. O bicho solto é Satanás. Nós somos guardados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. A União Soviética, os bolchevitas, né? Eles, num certo tempo, pelo fato de eles serem ateus, eles proibiram o casamento. Só olha o seguinte, está anulado o casamento aqui no país agora, porque nós somos ateus, e casamento é um modelo cristão judaico de viver, e isso nós não concordamos com isso. E passou-se um tempo, e quase que eles vieram à falência. Quase que o caos imperou, porque eles começaram a ter filhos com várias mulheres, essas mulheres não tinham controle de quem era o pai, que era confusão terrível, e eles voltaram a falar o seguinte: vamos restabelecer o casamento de novo, porque senão não tem jeito. O ser humano precisa de regras, de limites para poder viver. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha para a Holanda. A Holanda liberou as drogas, né? E se você for observar, for pesquisar o que aconteceu na Holanda por causa disso, porque até então eles queriam só a liberação das drogas, né? E isso no seguinte, está liberado as drogas, né? Podem usar. Só que com as drogas vieram homicídio, estupro, assassinato, uma confusão terrível. Uma desgraça social terrível. E agora a Holanda, ela está tentando entrar nos eixos novamente e proibir as drogas novamente. Se você observar, o que quer dizer a palavra overdose? Uma superdose. Uma dose sem limites. Uma dose sem controle. Já socorri pessoas que deram uma overdose de cocaína, né? Cocaína não pode ser usada de jeito nenhum. Mas uma vez eu socorri um adolescente de 14 anos, ele quase morreu porque ele deu uma overdose de cocaína, porque usou de forma ilimitada. Na verdade não pode usar de forma nenhuma, tudo tem que ter limite, né? Mas a cocaína é uma droga, não deve ser usada por ninguém. Mas eu queria trazer a palavra overdose para vocês entenderem. Você pode dar uma overdose, por exemplo, de Tilenol. É mesmo, pastor? É. Os irmãos sabiam que não existe dengue hemorrágica? Não, pastor, não. O fato é que o paracetamol, né, ele provoca essa hemorragia e ele mata. Nós temos o filho da nossa irmã Cátia, que não está aqui, que ele ficou internado, deu aquela doença que você ficou toda amarela, como é que chama? Hepatite, né? Por causa de quê? Por causa de uma overdose de Tilenol. Deus sabiamente, eu trouxe esse prelúdio aí, essa fase inicial, vocês vão entender que Deus sabiamente, Ele coloca primeiramente a lei dEle escrita no nosso coração. Nós precisamos de limites, de leis que nos conduzam, que nos corrijam, né? E não somente isso, Ele deu a Moisés,
né, lá no deserto, as leis, os 10 mandamentos e inúmeras outras leis para que o povo pudesse viver harmonicamente. Harmonicamente. O que eu quero dizer é que o ser humano, ele precisa de limites em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida, o ser humano ele precisa de limites. Vamos pensar no trânsito, por exemplo. Imagina se eu entrasse no meu carro, eu sabe de uma coisa? Não vou usar cinto de segurança, eu vou dirigir a velocidade que eu quiser, quando eu quiser e da forma que eu quiser. O que seria, irmãos, o trânsito, se todos pensassem assim? Seria um caos. É por isso que tem uma placa regulamentando a velocidade, é por isso que tem uma placa falando, pare, tem uma placa, é proibido parar e estacionar aqui, sinal amarelo, verde e vermelho, para organizar o trânsito, porque o ser humano, ele precisa de regras para poder dirigir. E tudo isso é para que nós possamos viver harmonicamente em sociedade, em comunidade. Amém? O texto em apreço, o texto que nós lemos aqui, ele está se referindo a duas coisas. Quando ele fala assim, olha, não sejam participantes das mesas dos demônios, você não pode participar das mesas dos demônios e da mesa de Cristo. Ele está se referindo primeiro à Santa Ceia. Paulo está instruindo ao povo de Corinto ao seguinte, vocês foram libertos da vida antiga, daquela vida que vocês participavam de cultos pagãos, não é isso? Participavam de cultos pagãos. E lá vocês comiam comida sacrificada, lá vocês participavam de bebidas que também eram sacrificadas, de alimentos que eram sacrificados aos ídolos. E o outro lado, ele fala o seguinte, olha, na parte de baixo, né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Fala o seguinte, olha, quando vocês forem comprar uma carne no supermercado, no açougue, né? Naquela época, não pergunta de onde vem essa carne. Porque o problema lá era o comer e o beber. O povo estava confundindo o que pode e o que não pode. Na vida cristã é assim, não é, irmão? Tem uma dúvida, não é? Pastor, o que pode? Isso não pode? Às vezes as pessoas me dizem, pastor, estou querendo fazer isso, crente pode fazer isso, né? Aí vocês me deixam lá prova, lá vamos para a Bíblia, né? A palavra nos instrui em tudo. Então o que Paulo estava fazendo era instruindo os crentes a forma correta de se alimentar. E a forma correta de cultuar a Deus. Quando ele fala assim, olha, vocês não podem participar das mesas dos demônios, porque eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem participar da mesa de Satanás e da mesa de Cristo. Tomar a Santa Ceia e participar de uma festa junina. Isso não combina conosco. Porque nós saímos de lá, né? Deus nos tirou de lá, para quê? Para que nós fôssemos santificados. O que é santificado? Separados do mundo. Por que eu vou voltar para lá e vou ter a mesma forma de viver? O problema nosso, queridos, é que Deus, Ele nos resgata, Ele nos salva, Ele nos liberta, Ele nos purifica, nos santifica. E a igreja hoje, ela está querendo voltar. A igreja está querendo copiar o mundo em todas as suas áreas. E eu destaquei algumas áreas aqui para nós podermos entender isso. O que eu quero frisar é que o povo de Deus, ele tem as suas regras, os seus limites, e que nós devemos observá-los para não tropeçarmos e não escandalizar os nossos irmãos, para que haja coerência entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós vivemos. O mundo tem uma forma de viver, nós temos outra. E eu quero destacar algumas áreas da nossa vida. Eu quero destacar a área do casamento, eu quero destacar a nossa forma de vestir, a nossa forma de comer, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de fazer amizade e até mesmo a nossa forma de trabalhar. Porque nós temos um código de conduta. Nós temos algo que nos guia. E esse algo chama-se Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Tem coisas, irmãos, que a lei não proíbe. Por exemplo, a lei proíbe fazer sexo antes do casamento? Sim ou não? Não. A lei humana. Mas a palavra de Deus fala que isso é fornicação. Amém? Então eu quero que os irmãos entendam, né? Essa forma de conduta dos crentes. Essa forma de conduta dos crentes. Primeiro, vamos pensar primeiro na forma de contrair casamento. Quem que pode casar no nosso meio, irmãos? Homem com mulher e mulher com homem. Amém?
E se você, eu não vou ler aqui, mas você pode ler na sua casa, Levítico capítulo 18. O homem não pode casar com a sua cunhada, não pode casar com a sua sogra, a mulher não pode casar com o seu sogro. Tem um monte de limites que Deus colocou em relação ao casamento. O homem não pode se casar com um animal. Pastor, existem pessoas que se casam com animais, eu já vi uns testemunhos muito loucos por aí. Então tem uma regra de conduta. Amém? Anota aí Levítico capítulo 18, você vai ler na sua casa, é um para casa de hoje, né? Aí o que mais tem dúvida no nosso meio, pastor, eu me separei, eu posso casar de novo? Eu era casado, né, no cartório, tudo certinho, e eu me separei, eu posso casar de novo? Pode, ou não, depende. Depende de quê, pastor? Primeiro, Mateus capítulo 19, fala que você pode divorciar e casar de novo se você foi traído pelo seu cônjuge. Amém? Mateus capítulo 19, anota aí para você também tomar nota em casa. Depois, fala que você pode se separar e casar de novo se o seu cônjuge te abandonar. Aceitei a Cristo, agora eu sou servo de Deus e a esposa não quer mais viver comigo. Ela é muçulmana e ela sumiu no mundo e me abandonou. Pronto, está livre para casar de novo, você não está sujeito à servidão. E qual que é a última forma, pastor, que eu posso me separar e casar de novo? Aquela forma tradicional. A grama verde sobre a sepultura de um ou do outro. A morte. Amém? Morreu um, o outro está livre para poder contrair novo casamento. Fora disso, pastor! Pode separar? Pode, só não pode casar de novo. É o que Deus estabeleceu, é a cerca que Deus estabeleceu para nós, irmãos. É o muro, é o limite. E todas as vezes que as pessoas rompem esse limite, rompem esse muro, o que acontece? Tristeza, lágrimas, coisas terríveis acontecem com as pessoas. Amém? Então a primeira coisa, primeira questão, primeira forma de nós sermos separados e santificados do mundo é na nossa forma de contrair os nossos relacionamentos. Eu estava conversando com um irmão esses dias, ele disse, olha, namoro de crente é amizade, porque na Bíblia não tem namoro. Alguém já viu a palavra namoro na Bíblia aí? Procura aí. Não tem. Tem noivado e casamento. E o significado do noivado no passado, ele era quase um casamento, né? Ficava um ano prometido ali, a noiva para o noivo, e ele sumia. Depois de um ano ele vinha com seus parentes, com seus amigos, fazia uma festa de 7 dias e levava a noiva para casa. Amém? Então, se você está pensando em namorar, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar, ser formado na escola pelo menos, ter um sustento para você poder sustentar com quem você está namorando em um possível casamento. Não é hora de beijar, não é hora de abraçar, ficar esfregando, pôr na mão naquilo, aquilo na mão. Tem nada disso aqui. Porque essa forma de namoro é do mundo. É lá fora. E o nosso padrão de santidade é outro, nosso padrão de vida é outro. Então que nós tomemos nota disso. Amém, queridos? Tá bom, pastor, o que mais? Nós somos diferentes, irmãos, e isso que vai apertar muito aqui agora, na nossa forma de vestir, irmãos. O crente veste diferente. Primeiro, eu quero destacar aqui como que não é a nossa forma de vestir. Né? Porque a forma de vestir, vou falar daqui a pouco sobre a forma de vestir. Como que nós não nos vestimos? Primeiro, nós não nos vestimos conforme o ditado da moda mundana. Primeiramente, se os irmãos pararam para observar, a maioria da moda de roupa, né, mundana, ela é feita por quem, irmãos? Homossexuais. Né? A gravata que o Claudionô está usando ali, que eu uso também de vez em quando, né, foi um homossexual que inventou isso, Claudionô. Hoje tornou um padrão ético, né, para a igreja, para os políticos, para os empresários, que negócio. Também quem criou isso foi um homossexual. Né? Tá, então o nosso padrão não é o padrão do mundo. Se você pegar aqueles desfiles de moda para os irmãos ver, primeiro que não entende nada, né, Márcio? Você vê que a mulher com as penas pro alto, o cara de saia e de jaqueta xadrez, você olha não entender nada, né? Deixa isso pro mundo para lá, irmãos. Nós não acompanhamos isso não, né? Não vai entender nada. Um cabelo, isso é uma pintura estranha, você não sabe se é homem, se é mulher, né? Um trem estranho, um bicho de 7 cabeças. Mas tá bom. Primeiro, roupas masculinas que parecem roupas femininas. Eu estava olhando esse dia um grupo de louvor cristão cantando no YouTube. Eu falei, gente, peraí.
Isso é um homem ou isso é uma mulher? Ou é meio termo? Ou é homem ou é uma mulher? O que passar disso é procedência do maligno, né? Aí assim, você observa, assim, não dá para definir muito bem, não. Porque são modas ditadas por homossexuais. Aí o camarada vai vestir aquela roupa e vai ficar igual um homossexual. E a Bíblia fala que esse tipo de pessoa não vai herdar o reino de Deus. O que mais, pastor? Roupas femininas que deixam a mulher com um aspecto vulgar. E eu quero destacar aqui mais uma vez, irmão. Não estou falando de calça, não estou falando de saia. Eu estou falando daquilo que deixa a pessoa vulgar. O que deixa, pastor, uma pessoa vulgar? Para as mulheres, uma blusa que deixa os seios de fora. Amém? É básico isso, né, irmãos? Aquela blusa decotada, aquelas maçãs do pé, tá tudo de fora. Meu Deus, misericórdia, Jesus, guarda, livre, purifica. Transparente. Uma roupa transparente que deixa a peça íntima. Né? Teve uma novela passada aí que tinha uma mulher lá, uma coroa lá, não sei o nome dela mais, não lembro qual o nome da novela também, mas ela ficou bem destacada nessa novela, porque a peça íntima dela ficava pro lado de fora. E as mulheradas caindo, matando em cima disso daí. Eu esqueci o nome da mulher lá, tem o nome da mulher, uma morena, esqueci o nome dela. Né? Então, o que mais? Calças coladíssimas, por exemplo, calça de academia, irmão, que a calça de cotton, misericórdia, não dá não. Não dá, infelizmente não dá para nós. Deixa isso para o mundo afora lá. Nós temos a nossa santa maneira de se vestir. O que mais, pastor? Short, né? Eu estava conversando com um ministro de louvor de uma igreja próxima nossa aqui. Ele está assim, pastor, o senhor está conversando comigo, eu estou lembrando de uma coisa aqui. Eu estava esse dia na igreja, a menina estava lá na dança profética lá, né? Ela faz parte do grupo de coreografia, uma bênção. Aí eu fui no açougue comprar carne, eu falei assim, não é fulana, não é possível. Né? Piricrente purinha. Piricrente, shortinho lá em cima. Você aí fala assim, misericórdia. Irmãos, isso não é forma de crente se vestir. Está vendo que eu não estou falando de saia ou calça, estou falando de roupa decente. Né? Mini saia. Crente com mini saia, irmão. Aí tem crente que pega a mini saia e emenda com a Bíblia, né? Senta e emenda com a Bíblia na frente para tampar um pedaço. Não dá certo. Né? Eu prefiro que você venha com uma calça. Eu prefiro. Tá. Alguns homens também, irmãos, que vestem umas roupas que parecem Cristiano Ronaldo, né? Aí você pega o... Eu queria que o Felipe tivesse aqui. Rapaz, o Felipe deu fora hoje, né? Que corte de cabelo, que pelo amor de Deus, não sei de onde arrumou esse corte de cabelo dele aqui. Irmão, presta atenção numa coisa. Eu não estou dizendo que isso vai, né? Mas identifica, irmãos. Identifica um padrão. O crente tem um padrão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite, irmãos? Amém? Eu estou dizendo que tem um padrão, tem uma norma para nós seguirmos. Pastor, que norma é essa? Me fala então, né? Paulo, ele fala de roupas sensuais. O que seria roupa sensual, irmão? Para o homem e para a mulher, tá? Roupa que desperta um desejo lascivo no próximo. Uma roupa que se eu pedir para ajoelhar aqui, para ficar um de costa para o outro, não dá para ajoelhar, porque senão o cara que estiver atrás, ou a mulher que estiver atrás, vai ficar na prova. Difícil, né? Pastor, então como que nós vamos nos vestir? Eu não sei. Então eu vou te ensinar. Vamos lá, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Primeiro Timóteo 2:9. Amém? Então vamos lá, pastor. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Paulo usa aqui pelo menos 3 palavras. Na NVI é modéstia, decência e discrição. O que é modéstia, pastor? É aquilo que é moderado, nem mais e nem menos. Porque tem os irmãos que têm umas igrejas que é mais, né? A saia lá no pé, né? A blusa de mão comprida e o cabelo também, mas demais, né? E outras de menos, né? A saia curta demais, a blusa que é curta demais, apertada demais.
Esses dias eu vou falar. Esses dias eu estava na sede, né? Aí deram oportunidade para uma irmã louvar o Senhor com o hino. Quando ela caminhou na direção do púlpito, eu já pus a mão assim, ó, já baixei a cabeça. Não dá. Uma saia de couro, mas se ela esticasse um pouquinho mais da perna, rasgava tudo. De couro, né? Assim, para nós, irmão, isso é legal? Não é, não dá. Dá não. É o que o pessoal chama de embalada a vácuo, né? Irmã fulano de tal veio embalada a vácuo hoje. Modéstia, moderação. Nem muito apertado, nem rodado demais, né? Decência, aquilo que é ético, moral, digno, decoroso e correto. De acordo com o quê? Moral de acordo com o quê, irmãos? De acordo com a palavra de Deus. Porque se você for olhar no mundo, a conduta do mundo é diferente. Decente, com discrição, discreto, não arregateiro, não chamativo, né? Tem algumas joias que as pessoas usam, e eu já vi, uma vez eu vi uma reportagem, e essas joias para destacar mesmo os seios. A pessoa põe uma joia com um pingente, né? E com uma roupa mais decotada para chamar a atenção para aquela parte do corpo. Né? Vamos tomar cuidado com isso aí. Amém? Que mais, pastor? Aí Paulo usa assim, ó, tranças, ouro e roupas caras. Não é que você não possa usar isso. Você pode usar, não tem problema nenhum. Faz a trancinha, né? Pinta o cabelo lá, não tem problema nenhum. Corta, cuida muito bem mesmo, tá certo, né? Só que quando você olhar para a mulher de Deus, o destaque dela não é esse. Para você que convive com a mulher de Deus, o destaque dela não é a roupa, não é o cabelo, não são as joias. É o que é, pastor? 1 Pedro 3, do 1 ao 6, vamos lá? Já pregamos sobre isso aqui, mas eu quero destacar novamente. 1 Pedro, capítulo 3. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Considerando a vossa vida casta em temor. Aí, olha aí, ó, o versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Então ele está falando que ele não está dizendo assim, olha, mulheres, não use, né, tranças, não use joias, não use vestidos. Não está falando isso. Ele falou que o enfeite dela, que a glória dela, que o que é bonito nela, não é só isso. O que é bonito nela é o que, pastor? O homem encoberto no coração. Quando fala do homem, é o ser humano, tá? Encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. As santas mulheres de Deus, quando você olha para ela, o destaque dela não é o físico, não é a calça coladinha, o decote dos seios, não é isso. O homem não é aquela camisa apertadinha, rachando aquela musculatura, malhada. Não pode malhar, fica à vontade, malha mesmo, né? Mas mostra tudo para sua mulher em casa. Amém? Então, quando você olha para o homem, para a mulher de Deus, o que vai se destacar não é a aparência física, porque a aparência física vai estar discreta, decente e modesta. Tá vendo? Amém, queridos? Nós estamos precisando melhorar nisso. Tá bom, pastor, já falou muito de roupa, né? Vamos então para a forma de comer. Tem também, pastor? Tem. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Por que acontece? Tem gente que acha que pecado é só beber, Márcio. Mas a glutonaria é pecado, né? 3 e 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Tem gente que vai comer, irmãos, que eu não sei, parece que tem alguém dentro dele comendo para ele também. Parece que tem uma sucuri com a boca aberta dentro dele, assim, quando ele come, né? Ele tem que comer para 2 pessoas ao mesmo tempo. Essa glutonaria que a Bíblia fala aqui, vou ler mais algumas referências, é comer às vezes sem querer. Acabou de almoçar, ela está até rotando. Não, cabe um pacote de biscoito recheado aqui também. Isso é pecado, irmãos. Pecado. Acabou de jantar, não está aguentando nem. Está até folgando os botões da camisa. Vou comer aquele pote de sorvete agora sozinho. Vamos ver. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Vamos lá, 1 Pedro de novo. Pedro é uma bênção para ensinar, né, irmãos?
1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Olha lá. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizesse a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias e bebedices e abomináveis idolatrias. O glutão, aquele que come, né, sem precisar, sem vontade, sem desejo, ele está afrontando o Senhor. Está pecando sim. Vamos lá para Lucas, capítulo... Não, deixa o Lucas quietinho lá. Deixa eu falar um pouco de bebedice aqui, de bebedeira. Quando eu falo de bebedeira, embriaguez, é fácil identificar, amém? Você pega lá uma garrafa de cachaça e entorna ela toda. Ou você pega um barril de vinho, vai lá, põe a boca por baixo, vai abrindo até se embriagar, vai tomando a noite inteira. A Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Tá. Aí você fala assim, pastor, tá vendo? A Bíblia está proibindo embriagar. Concordo com você, está certíssimo. Problema nenhum não. Pastor, uma taça de vinho eu posso tomar, não pode? Eu não vejo problema nenhum você tomar uma taça de vinho. Pastor, eu posso tomar um copo de cerveja? Claro que pode. Eu não vejo problema nenhum nisso. Calma que eu vou acalmar o coração. Misericórdia. Posso tomar uma cachaçinha antes da comida para a comida descer bacana, para abrir o apetite? Pode, não tem problema nenhum não. Isso é lícito? É. Mas convém aos crentes fazer isso, irmãos? Imagina você estar na sua casa lá com os seus familiares, amém? Aí de repente, aquele parente seu que sabe que você era alcoólatra no passado, que agora você está pagando de crente perder, de crentão, de santão, né? Tudo que ele faz está errado, é pecado, né? Aí vai pegar você tomando um copinho de meia taça lá de cachaça, antes da comida. Aí está no Natal, lá todo mundo reunido, o pessoal sabe que você é crente, que você é lavado, remido, faz línguas estranhas, né? Sapateia, prega na igreja, canta no coral, é dirigente do círculo de oração e por aí vai. Aí você pega uma tacinha de vinho para tomar perto dele. É lícito? É, não tem problema nenhum, mas convém, irmãos. É um bom testemunho. O que a palavra diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo que nós lemos aqui, o 10? Fala o seguinte, olha, no versículo 24. Ninguém busque o proveito próprio. Antes, cada um o que é de outro. Você não tem que buscar o seu benefício, não. A sua conduta, o seu modo de viver, a sua forma de conduzir sua vida tem que ser um testemunho para aquele que está perto de você. A mulher, como que ela vai ganhar o marido que não é crente lá? Dando um bom testemunho perto dele. Amém? Os irmãos estão entendendo? Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos uma cerca, um muro que nos protege, que é a palavra de Deus. Tem a forma certa de viver. O que mais, pastor? Gálatas capítulo 5, versículo 9, fala que um pouquinho de fermento, ele estraga, ele levera toda a massa. Então não é um copinho, um copão, um litro, uma garrafa. É a contaminação mesmo. Amém? Por causa do testemunho, tá? Tá bom, pastor, a forma de comer e de beber, já entendi. Eu tenho que comer moderado, comer uma saladinha, um franguinho de vez em quando, não só picanha, até falar que chega. Não posso encher a cara e nem um copinho de cerveja, de cachaça, não vou tomar, porque por causa do testemunho que eu tenho que dar perante aqueles que estão me observando. Amém? Amém. Tá bom. E a forma de falar? Mas crente fala diferente? Fala. Não é já foi, que é isso, velho, cola aqui, vamos lá. Não. Tá panguando a missão, cadê a... Lembrei da Ana, né? Panguana, não entendi nada. Panguana missão, o que é isso aí, irmão? Me explica aí. Então, assim, o crente, irmão, ele é conhecido pela sua forma de falar, Claudiano. Não é verdade? Porque tem pessoas que falam assim, olha, para mim chegar para um traficante para evangelizar ele, eu vou falar igual ele. Ei, Zé, cola aqui, já foi, Jesus é o cara. Não precisa disso não, hein? Se você se tornar igual a ele, para que vai querer ser diferente igual a você, se ele é igual a você, você é igual a ele? Amém? De que forma que eu tenho que falar? Efésios capítulo 4, versículo 29. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe,
mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Espera aí, pastor, o que é palavra torpe? É palavra que não tem utilidade nenhuma. As pessoas acham que palavra torpe é palavrão, né? Pode ser um palavrão também. Mas aquela conversa fiada que não rende nada para a vida de ninguém. O que eu tenho que falar então, pastor? Coisas que edificam. Então, se você está lá na sua rodinha de amigos, no meio da sua família, quando eles forem conversar com você, seja aquela pessoa que tudo que sai da sua boca edifica. Pode ser que eles não gostem de tudo que você diga, porque você vai dizer a palavra de Deus, coisa de santidade, né? Mas essas coisas, elas edificam quem? O nome do Senhor e a você também. Versículo 31, olha aí, Efésios 4:31. Toda amargura, ira e cólera e gritaria seja tirado do meio de vós. Irmão, tem casa que está escrito, olha, Jesus mora aqui. Deus me deu, mas parece que quem mora lá é o Satanás. Porque é uma gritaria, uma pouca vergonha, né? Os vizinhos ficam assim, essa mulher fala que põe hino, aí põe hino, né? Põe hino alto, tem sabor de mel, tem... Mas aí a pessoa olha contra, mas o que é isso? O pessoal briga, grita igual não sei o que. Agora eu vou colocar a música e falar que crente até o capeta é. Tá vendo? Moderação na palavra, irmão. Ninguém ganha nada no grito. Ganha com exemplo. Né? Muito cuidado na hora de disciplinar os seus filhos. Né? Nossa, essa mulher. Tinha, né, amor? Uma vizinha nossa lá, que quando ia ensinar o para-casa para o menino, o bairro inteiro ficava sabendo que ela ensinava o para-casa para o menino. Né? Era cara maldição que ela lançava na vida. Seu idiota! Não tá vendo não! Misericórdia, chama a polícia, gente. Tá matando o menino. Misericórdia. O que mais, pastor? Paulo fala assim, olha, em Efésios 4 ainda, né? Deixa eu ver aqui, a partir do 17. Pelo que deixai a mentira, versículo 25. Efésios 4, 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Então tudo que você vai falar tem que ser verdade. A mentira não faz mais parte da sua vida nem da minha vida. Não adianta só parar de falar mentira, não, irmãos. Você para de falar mentira e agora começa a falar a verdade. Não se silencie diante da mentira. Amém? E hoje falar uma coisa, não é fácil. Não é. Porque a mentirinha, né, quer nos acompanhar o tempo todo. Misericórdia, só o sangue de Jesus. Só Deus para moer esse velho homem, nos dar coragem, força para poder romper contra a mentira. Por quê, pastor? Porque Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, fala, ficarão de fora. Dá uma lista enorme, né? Os cães, os feiticeiros, os idólatras, por aí vai. E todo aquele que ama e pratica a mentira não vai entrar no céu. Nós temos um muro que nos cerca, chamado muro da verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Não é, não tem uma... Tem, né? Tem. Tem uma lei que proíbe o falso testemunho, né? Mas ele não proíbe a mentirinha do dia a dia, não proíbe isso. A lei não proíbe você falar mentirinha pro seu marido, pra sua mãe, pro seu filho, não proíbe isso. Mas a palavra de Deus, Provérbios 12, 19, vamos lá. Olha o que o Provérbios fala. Provérbios 12, 19. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Então qual que é a nossa forma de falar? Primeiro, não é com gírias, né? As palavras da moda não é isso. E não é com mentira. E não é gritando. Então vamos tirar o grito, vamos tirar as palavras imorais, indecentes, aquele papo furado, que é a conversa fiada que não muda a vida de ninguém. Vamos tirar isso também. E principalmente a mentira. O crente ele é conhecido, irmãos, por falar a verdade. Ó, crente não fala mentira não, viu? Agora essa leva de crente que está hoje em dia, só o sangue de Jesus. O que mais, pastor? A nossa forma de falar, a nossa forma de pensar. Agora o pastor pegou pesado. Como é que os outros vão adivinhar o que eu estou pensando? Os outros não, irmão. Deus. O seu problema não é comigo, não. O seu problema não é com a igreja, o seu problema é com Deus. É Deus que sonda os corações. Senhor, tu me sondas e me conhece. Antes que a palavra me venha à boca, tu já conhece. O seu problema é com Deus. Colossenses capítulo 3. Se vocês já ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas que são do alto.
Crente pensa em quê, pastor? Vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vou te falar em que crente pensa. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com a nossa conduta, irmãos. E hoje foi o dia que o Senhor nos escolheu para nós fazer isso aqui. Quanto ao mais, irmãos, presta atenção na lista. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Crente pensa diferente, irmãos. A mente do mundano, do condenado ao inferno, é pornografia, é mentira, é como fazer o mal para as pessoas, é inveja. Nós não. Olha o muro nos cercando. Qual que é o muro que nos cerca, pastor? A palavra de Deus. Pode ser lícito lá para o mundo. Para nós não. Para nós nem é lícito e nem convém aos crentes. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Em que nós temos que pensar então, pastor? Vamos ver. Hebreus 3 e 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Na minha tradução lá, fala que na NVI, alguém tem NVI aí? Alguém tem a versão NVI? Tem? Sim? Não? A minha fica no carro. Fala que o nosso pensamento... Tem NVI, amor? Não, né? Fala que o nosso pensamento, a nossa mente tem que estar fixada, estabelecida em quem? Cristo. O nosso pensamento é quem, irmãos? Deus, Cristo, o Espírito Santo, as boas novas. É nisso que nós devemos pensar. Tá bom, pastor? Já entendi. Vamos pensar, vamos mudar a forma de pensar, vamos racionalizar, ok. E que tipo de pessoa que eu posso fazer amizade? Qual que é a forma que o crente faz amizade, irmãos? Como? Eu sou amigo de quem, pastor? Crentes, muitas das vezes, nós somos pessoas de poucos amigos. A gente tem colega, tem pessoas que a gente conversa, não tem problema nenhum. Nós temos relacionamento com as pessoas, com o açougueiro, com o padeiro, né? Não tem problema nenhum. Mas amizade é complicado. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? O que essa palavra amizade representa aqui, irmãos? Receber com alegria, acolher com alegria. Aquele que acolhe com alegria o mundo, que se torna amigo do mundo, automaticamente ele é inimigo de Deus. Pastor, o que é ser amigo do mundo? É concordar com tudo aquilo que o mundo faz, irmãos. Se Deus nos tirou de lá, por que não voltar para lá de novo? Se Deus nos libertou de lá do poder do mundo, por que não vamos voltar para lá de novo? 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está neles. Cuidado com aquele amigo seu que é espírita. Cuidado com aquele amigo seu que é católico, que é muçulmano. Cuidado com aquele amigo seu que é profano. Não tem como, a Bíblia fala que as trevas não têm comunhão com a luz, irmãos. Amém? 2 Coríntios capítulo 6, vamos lá. 6 e 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem as trevas com a luz, e que concórdia, que acordo, né, há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Que tipo de comunhão, de relacionamento, irmãos, de parceria
de sociedade pode haver entre nós que somos santos, lavados e remidos do sangue de Jesus, com aquelas pessoas que são satanistas, são apóstolos, pessoas que não gostam de Deus? Ou que só falam que gostam de Deus com a boca, né? O coração está longe, a conduta é totalmente diferente. Estava pregando assim, você olha, falar que ama a Deus é fácil, eu quero ver mostrar. Aí você fala que ama a Deus, mas o Deus que ela ama não é o seu Deus, não. Ele só usa a palavra Deus, o codinome Deus. Mas o Deus dele é outro. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Talvez seu pai te criou na doutrina, seu pai está te ensinando um tanto de coisas moralmente e eticamente corretas, de acordo com a palavra de Deus. Aí aquele amiguinho seu de escola que não é crente, aquele amiguinho da faculdade, aquele amiguinho do serviço que não serve a Deus, que não teme a Deus, ele vai querer te influenciar. Eu já contei isso daqui, né? Um amigo meu falou assim, olha, nós somos o resumo dos nossos 5 melhores amigos. Nós somos o resumo das 5 pessoas que nós mais convivemos com ela. Observou? Você começa a conviver demais com a pessoa, você aprende o jeito de falar dela, as piadinhas dela, os ditados dela, você aprende tudo. E como que nós vamos nos associar com trevas, irmãos? Não tem jeito. E vou te falar uma coisa. É muito mais fácil ser influenciado pelo mal do que o bem influenciar. É muito mais fácil. Por quê? Porque por natureza o coração do homem é corrupto. É corrupto. O que mais, pastor? A nossa forma de viver na sociedade, ela é diferente. Como assim? A Bíblia só olha, o homem, você vai comer do suor do seu rosto. Então o que Deus está falando aqui? Olha, deixa de ser ocioso. Né? Usou outra palavra muito pesada, né? Deixa de ser ocioso. À toa. Pastor, mas tem isso na Bíblia também? Claro que tem. E quem me mostrou isso foi o Robson, no dia que ele pregou sobre Tessalonicenses. Abre aí 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 ao 15. Eu vou só ler. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6. Sabe aquele seu filho, irmã, que não gosta de trabalhar de jeito nenhum? Você vai ler isso para ele a partir de hoje, todo dia, que ficar dentro de casa lá, sabe? Que não se dá o ócio. A palavra ócio, né? O mesmo que vagabundo. É isso mesmo. Vamos lá. 2 Tessalonicenses. Estou em Timóteo, peraí. Vem cá, rapaz. Isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 em diante. Escuta aí. Paulo admoestando o povo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Misericórdia. Porquanto ouvimos que algum entre vós andam ociosos, desordenadamente aqui, irmãos, é ocioso, tá? Não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Misericórdia. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, coma o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele para que se envergonhe. Sabe o que Paulo falou também lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 28? Aquele que roubava, aquele que furtava, para com isso, não furte, não roube mais. É só para parar de roubar, pastor? Não! Antes, trabalhe. Para quê, pastor? Para que você tenha o quê? Para te sustentar. E o quê? Para repartir com aquele que tem necessidade. Então, andar nessa vida ociosa, sem trabalhar, o dia inteiro nas costas do pai, nas costas do avô,
Irmãos, o que mais temos hoje são netos nas costas dos avós. O avô é aposentado, o camarada está com 18 anos, não trabalha de jeito nenhum. É uma vergonha. Uma vergonha. Salmo 112, versículo 5, eu estou terminando. Salmo 112, versículo 5. Bem irá o homem que se compadece e empresta. É isso mesmo? É isso mesmo. Vamos lá. 112, versículo 5. Bem irá o homem, o bem irá ao homem que se compadece e empresta. Disporá as suas coisas. Cadê, gente? Disporá as suas coisas com juízo. Aquele que trabalha, ele tem para se compadecer do seu próximo. Ele empresta sem usura, sem desejo de obter lucro, mas com a intenção de ajudar o seu próximo. É isso. Eu falei sobre trabalho, amizade, forma de pensar, casamento, forma de comer, forma de falar, forma de se vestir. Então, irmãos, cuidado com aquilo que é lícito, mas que não é conveniente. Não é conveniente ao crente, no caso aqui do trabalho, né, ficar ocioso, à toa. Né? Tem um ditado aqui, mente vazia é a oficina do cão, né? Ocupa sua mente, vai trabalhar em nome de Jesus. Bem, pastor, o que o senhor vê que é lícito, que é autorizado por lei, mas que para crente não é conveniente, é até pecado? Jogos de azar, bebedeira, fumar, o homossexualismo, o lesbianismo, sexo antes do casamento, traição, aborto. E alguns abortos são legalizados, né? Então, tudo isso pode ser legal no sentido jurídico lá fora. O cigarro é liberado, a bebida não tem problema nenhum, para lá para o mundo. Mas nós, crentes, isso não é lícito para nós e nem é conveniente. Amém? Tem coisas que nós temos que tomar um cuidado muito grande. Muito grande. Bem, para finalizar então, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu vou ler só mais uma referência e vamos orar encerrando. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pastor, quem são aquelas pessoas que são dominadas por todo tipo de desejo mundano, carnal e satânico? Aqueles que não estão em Cristo, aquele que Cristo não vive nele. Se tudo isso que eu falei para você, que você esbarrou num monte de coisa na sua vida, pare e pense se você realmente nasceu de novo. Por quê, pastor? Porque o crente tem que ter boa conduta e bom testemunho. Por quê, pastor? Para finalizar, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Pastor, por que eu tenho que viver uma vida de santidade? Porque aquele que te chamou é santo. Pastor, por que eu tenho que mudar minha forma de vestir, de comer, de falar, de pensar, de olhar? Por que eu tenho que fazer isso tudo, pastor? Porque você é santo. Ou pelo menos deveria ser santo, porque a palavra de Deus exige de você conduta santa. O que é santo? Separado, diferente, à parte. A igreja não precisa copiar o mundo, irmãos, o mundo vem aqui para dentro, não. Vou usar a pregação do Eliseu Rodrigues. Me mostra! Deus mudando, fazendo José ficar igual ao Egito para ganhar o Egito. Mostra Daniel se tornando igual a Babilônia para ganhar a Babilônia. Não tem isso.
O que atrai o mundo em nós, irmão, é essa diferença. Se talvez você fale, olha, mas você veste, nossa, muito parecendo velha. Mas você está conversando, cadê aquela você era tão alegre? Olha, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Aquele velho homem já morreu. Irmão, se alegre. Se alegre. Nós somos diferentes mesmo. Nós somos um povo separado, especial, zeloso de boas obras. E a palavra fala assim, olha, bem-aventurados sois vós, quando eles ficarem injuriados contra vocês e disserem todo mal contra vós por minha causa, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Não se entristeça. Aleluia. Pastor, estão zombando porque eu sou virgem até hoje. Deixa zombar. Pastor, estão zombando por as minhas roupas. Está falando que a minha roupa não está na moda. Meu amigo, fica tranquilo. Você não é desse mundo. Você não é desse mundo. Pelo contrário, se a sua vida estiver de acordo certinho com o mundo, não tiver, sabe, ninguém estiver falando nada com você, estiver correndo tudo, igual o Vaninho falou aqui, do lado da pessoa, não sei quantos mil anos, o cara vai aceitar Jesus, a outra vai falar, eu sou crente também, mas não é possível que a conduta dessa pessoa não demonstrava que ele era crente, irmãos. Porque a pessoa começa a conversar com a gente, o mundo, pessoas do mundo, Rodionor, começa a conversar, dá 5 minutos, você é crente, né? Você é crente. O jeito de você falar é diferente. É tudo graças a Deus, em nome de Deus, em nome de Jesus, misericórdia. Está amarrado. É? Está queimado. É, exatamente. Essa é a linguagem do povo de Deus, irmãos. É assim. É assim que nós somos. Separados, santificados em toda a nossa maneira de viver. Amém? Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Curva sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer essa noite pela Tua palavra, Senhor. Eu quero agradecer pelos muros e pelas cercas, Pai, que o Senhor levanta ao nosso redor, Senhor. Pai, eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor nos deu um código de conduta moral e ética, Pai, que é o código de conduta moral e ética de acordo com o Senhor, de acordo com a sua santidade, aleluia, de acordo com quem o Senhor é, Pai, e aqueles que se aproximam da sua palavra, eles ficam mais parecidos com o Senhor, e o mundo nos rejeita, Pai, porque não somos do mundo, não andamos como o mundo, não vivemos como o mundo, Senhor. Mas vai chegar um dia, eu sei que vai chegar esse dia, Senhor, em que aquela pessoa mais próspera do mundo, aquela mais rica, aquela mais bem financeiramente, mais bem socialmente lá do mundo, ela vai desejar ser para aquele crente mais humilde dessa igreja, Senhor. Aleluia. Porque para o seu povo, Deus, o Senhor tem um local especial, aleluia, separado, Deus. Há um local chamado céus, aleluia. E é lá que nós vamos morar, Senhor. Deus nos ajuda, Senhor. Nos ajuda no processo da santificação, Senhor. Deus, não nos deixe servir de tropeço, Pai, para o próximo, Senhor. Não deixa que a nossa conduta, a nossa forma de falar, que a nossa forma de vestir, de comer, de beber, a nossa forma de pensar, Senhor Deus, não deixe que sirva de tropeço para aqueles que estão perecendo, Senhor. Não deixe que sirva de tropeço para os nossos irmãos, para aqueles que são mais fracos na fé, Senhor. Mas que possamos dar bom testemunho para essa tão grande nuvem de testemunha que está nos cercando, nos apertando, Senhor Deus, o tempo todo, Senhor. Nos ajuda, molda o nosso caráter ao caráter de Cristo. Queremos ser parecidos com Jesus. Queremos ser espelho que reflete a Tua glória verdadeiramente, Senhor. Transforma o nosso coração, Senhor. Purifica-nos com Teu sangue, Jesus. Deus, nos dá o Espírito Santo, nos reveste de autoridade, de força, para nós podermos prosseguir, Deus,
fielmente cumprindo toda a tua palavra, Senhor. Não nos deixe, Pai querido, não nos deixe nos amoldar, Deus, a este mundo. Que possamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. E não nos conformemos, não nos amoldemos a este mundo, essa forma profana, esse mundo de viver, Senhor. Mas nos transformemos, Deus, para a renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar e comprovar que a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável, Senhor. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos escolhido. Obrigado, Senhor, por ter nos predestinado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos elegido antes da fundação do mundo para ser o que nós somos hoje, porque foi o Senhor que nos escolheu. Nos ajuda a nos santificarmos todos os dias, Senhor. Nos ajuda a nos separarmos do mundo, Deus. Em toda a nossa maneira de viver, Senhor. Na forma de nós relacionarmos com nossas esposas, das esposas com os maridos, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, dos empregados com os patrões, dos patrões com os empregados, nós com a sociedade com nós, Pai, nos dê sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Não nos deixe negar o Senhor com a nossa conduta, Deus. Deus abençoe a juventude dessa igreja, Senhor. Que eles não tenham vergonha, Pai, de manifestar a Tua glória, Senhor. Que não se sintam intimidados pelo mundo, Senhor Deus, na hora de demonstrar, na forma de falar, de agir, Senhor Deus, na conduta deles, de que eles são servos e filhos do Senhor, Deus. Transforma o nosso caráter, Deus. Nos ensina a nos arrependermos, Pai, dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por ter escolhido essa igreja para a salvação, Senhor. Obrigado por ter escolhido esse povo, Senhor, especial, zeloso de boas obras, Pai. Em nome de Jesus eu quero te agradecer, Senhor, porque toda bondade, toda boa dádiva, Pai, vem do Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.